Pronto. Estamos gravando. Faltou aqui na distribuição beta da aula passada a gente mostrar esperança e variância, tá? Então eu vou fazer essa conta aqui e aí depois eu vou para outros exercícios de outras distribuições, outros comentários, outros resultados e já tem uma... Eu vou mostrar também para vocês o último conjunto de slides, que vão ser só 4 slides, são só exercícios, tá? É só um resultado e alguns exercícios, mas é tudo aplicação já. A teoria está toda dada, ok? Então termina agora aqui com essa esperança e essa variância aqui. Então vamos lá para o quadro e vamos trabalhar com a beta, tá? Então vamos primeiro escrever a densidade da beta aqui. Ela é gama de A mais B, gama de A, gama de B, x elevado a menos 1, 1 menos x elevado a b menos 1, e isso tudo para x pertencente ao intervalo 0, 1 e 0 caso contrário. Certo? Essa daqui é a distribuição, é a densidade da distribuição beta. Ok? Então o kernel dela é esse pedacinho aqui, ó. Vamos calcular esperança, tá? Então vamos lá. Esperança de x. Esperança de x, no caso contínuo, tá? É a integral em todo o domínio dela, né? De gama de A mais... Opa! Deixa eu fazer o seguinte. Só para eu não ter que ficar escrevendo toda hora essas constantes, no final eu coloco elas de volta, tá? Eu vou colocar aqui, esperança de x é x vezes a f de x, tá? Eu vou chamar aqui de k essas constantes, tá? Então aqui vai ficar xa menos 1 e 1 menos x b menos 1 dx. Todo mundo entendeu? Aquele k ali são aqueles gamas, tá? Para eu não ter que fazer toda hora isso. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou juntar esse x aqui com esse x aqui, tá? Então vamos colocar aqui na direita, eu vou colocar aquele k fora da integral, vai ficar a integral de 0 a 1 de x elevado a a mais 1 menos 1, ou melhor, vou colocar só x elevado a e 1 menos x elevado a b menos 1 dx. Ok aqui? Juntou o x com o x, ficou x elevado a a. Certo? Agora vamos lá. Olhem para isso que está aqui dentro. Isso daqui é o kernel de qual distribuição? Alguém sabe? Parece a Bernoulli, né? Mas olha só, a gente está no caso contínuo, certo? Eu estou no caso contínuo e esse x aqui varia de 0 a 1. Ok? Lembra que lá no caso da Bernoulli, esse x aqui ó, era uma probabilidade, né? E o que era variável era o que estava aqui em cima. Aqui é o contrário. Então é como foi comentado agora. Isso aqui é uma beta. Tá? Isso aqui é uma beta, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Olha só. Esse aqui é exatamente o kernel de uma beta. Então, tudo bem, tranquilo. Só que quais parâmetros, né? Uma beta AB tem como expoentes do x A menos 1 e do 1 menos x B menos 1.
Então, isso aqui é uma beta com que parâmetros? O primeiro parâmetro que está aqui tem que ser A mais 1, certo? Porque se está A, é porque era A mais 1 menos 1. Então, isso aqui é A mais 1 e B. Todo mundo enxergou? Então tá. Então agora eu vou então colocar aqui igual. Agora eu vou relembrar o que era aquele K, aquelas constantes, tá? As constantes eram gama da soma dividido pelos gamas individuais dos parâmetros. E agora eu preciso do inverso das constantes dessa gama aqui, ó, o inverso delas. Então, em cima vai ficar gama de A mais 1 e gama de B. E embaixo vai ficar gama de A mais B mais 1. Todo mundo entendeu? Peguei as constantes dessa gama aqui, ela fica no inverso, né? Então, agora é só simplificar. Esse cara com esse cara aqui corta, tá? Gama de A mais 1 é a mesma coisa que A gama de A, certo? Então, gama de A mais 1 é a mesma coisa que A fatorial, lembram? E gama de A é a mesma coisa que A menos 1 fatorial. Então, isso aqui dividido por isso aqui vai dar A, certo? Mas eu vou colocar passo a passo aqui para vocês enxergarem. Então, em cima, tá, vai ficar o gama de A mais B vezes A gama de A. E embaixo tem um gama de A. E esse gama de A mais B mais 1, eu vou escrever como A mais B gama de A mais B. Todo mundo entendeu? Porque gama de A mais B mais 1 é a mesma coisa que A mais B fatorial. Ok? Então é isso aqui que a gente tem. Agora eu posso simplificar isso aqui tudo, né? Esse cara aqui com esse cara aqui, esse cara aqui com esse cara aqui, e aí o que sobrou foi A sobre A mais B. Certo? Exatamente como está aqui no slide. Percebam o seguinte, a gente já tinha comentado que a uniforme é uma beta, né? Qual é a uniforme que é qual é a beta que dá uma uniforme mesmo? Com que parâmetros? Que isso aqui dá uma constante, isso aqui dá uma uniforme 0,1. Vocês lembram? 1,1. Estão lembrando? 1,1. Agora pensem, uma uniforme 0,1 tem esperança meio, certo? Que é o ponto médio do intervalo. Uma uniforme 0,1 tem esperança meio. Então, uma beta 1,1, que é uma uniforme, também tem que ter esperança meio, certo? Olha quanto é que dá a esperança de uma beta 1,1. Dá exatamente meio. Estão vendo? Então, está batendo o resultado com o esperado no caso da uniforme. Tá? Vamos agora fazer a variância. Então, aqui já foi. Vamos colocar agora aqui esperança de x ao quadrado. Tá? Esperança de x ao quadrado é a integral de 0 a 1, x ao quadrado, vou chamar de k, x elevado a menos 1. Vocês já estão vendo que não vai ser difícil fazer essa conta aqui.
Por que não vai ser difícil? Porque eu vou de novo cair no kernel de uma beta, certo? Dessa vez eu vou colocar embaixo aqui para não misturar com o anterior. Ó, isso aqui vai ser k vezes a integral de 0 a 1 de x elevado a, se eu tenho ali a mais 2 menos 1, vai ficar a mais 1, 1 menos x elevado a b menos 1 dx. Todo mundo enxergou? Só juntei o x, desculpe. Certo? Então, agora, vamos olhar para essa expressão aqui e pensar. Isso daqui é o kernel de uma beta com que parâmetros? A mais 2. Muito bem, Thiago. A mais 2 e B. Viram como essa ideia do kernel é muito útil, né? Joga as constantes fora, procura o kernel, é a melhor coisa. Você resolve as integrais muito fácil, tá? Então vamos lá, eu já sei quanto vai dar essa integral, né? Lembrem que é muito importante que essa variação aqui, ó, na integral, ela esteja definida nos limites, tá? de toda a sua distribuição, ok? Toda a variação dela, não pode ser aqui de 0 até um ponto. Tem que ser toda a variação. Se o x varia de 0 a 1 numa beta, aqui tem que estar de 0 a 1. Senão não vai poder usar a ideia do kernel. Tá legal? Então tá. Então, vamos colocar aqui as constantes que tinha antes, que era gama da soma dividido pelos gamas individuais, vezes o inverso das constantes dessa gama aqui. Ó. Então, isso aqui vai ser gama de A mais 2, gama de B, sobre gama de A mais B mais 2. Certo? Então, aqui tem um algebrismozinho aqui. Esse gama de B com gama de B corta. Aqui, né? Gama de A mais 2. Isso aqui é a mesma coisa que A mais 1 fatorial. Gama de A é a mesma coisa que A menos 1 fatorial. Então, é a mesma coisa que escrever em cima A mais 1 vezes A. Já vou cortar com o de baixo, tá? Porque ainda ficaria aqui gama de A, tá? E embaixo já vou como se eu tivesse cortado ele. Então, vou botar assim aqui. E agora aqui, gama de A mais B mais 2 é a mesma coisa que A mais B mais 1 fatorial, certo? Então, vai ser A mais B mais 1 vezes A mais B vezes gama de A mais B, que vai cortar com esse de cima aqui. Então, embaixo fica simplesmente A mais B mais 1, A mais B. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu só fiz direto dessa vez, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida nesse ponto aqui, é só lembrar que esse carinha aqui é A mais B mais 1, gama de A mais B mais 1, e que esse carinha aqui é gama. Esse carinha aqui é A mais B, que multiplica gama de A mais B. Certo? Então, foi isso que eu fiz ali. E aí, esse gama aqui do numerador,
acaba cortando com esse gama do denominador aqui e sobra esses dois termos aqui que estão ali. Ok? Então, chegamos nessa expressão aqui. Então, agora só falta a gente juntar o esperança de x ao quadrado com a esperança de x e vai ter que dar aquela variância lá, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vou botar mais para baixo aqui. Logo, variância de x é a esperança de x ao quadrado, que vai dar a mais 1, que multiplica a sobre o que a gente chegou ali, né? Que é a mais b mais 1, a mais b, menos o quadrado da esperança de x, que é a mais b ao quadrado. Certo? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui embaixo. A mais b mais 1, a mais b ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar a mais 1, a mais b, menos... Espera aí, está ficando apertado aqui. A mais b mais 1 menos a ao quadrado. Deixa eu só ver se eu fiz certo isso aqui. Aqui embaixo, ok. Dividiu aqui, vai ficar o que estava em cima vezes a mais b, menos... Tá errado, né? Tá errado. Então, esse carinha aqui, na verdade, é o produto, né? Esse carinha aqui é a mais b mais 1 vezes a ao quadrado. Certo? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa conta em algum lugar. Não, mas eu sei quanto que tem que dar, né? Bom, eu tenho que juntar esse pessoal aqui. Eu já sei que vai ter um a ao quadrado que vai cortar. Mas vai me dar um trabalhinho chato isso, né? Embaixo fica igual, é só mexer em cima, tá? Vamos só abrir em cima isso aqui, então. Então, isso daqui eu vou fazer... Eu vou colocar o... Deixa eu ver se eu coloco o A em evidência. Não, não vai ajudar. Deixa eu ver o que eu posso juntar aqui para evitar conta. Eu preciso em cima ficar com A e o B. Se eu colocar o A em evidência, não sei se me ajuda muito. Espera aí. Deixa eu pensar. Estou tentando fugir de conta aqui. Mas eu acho que eu vou ter que abrir esse troço, não adianta. Bom, eu vou abrir isso aqui, tá? Qualquer coisa depois eu tiro. Mas eu já sei que tem um A que não precisa, eu vou deixar só um A de fora aqui e vou abrir o resto, tá? Então isso aqui vai ficar A ao quadrado mais AB. Esse daqui é o primeiro. Mais A mais AB. É isso mesmo? Deixa eu ver. A ao quadrado, AB, A mais AB, certo? Agora o segundo. Aí aqui vai ficar menos
menos, aí aqui vai ficar A ao quadrado menos AB menos A. Isso. Tudo isso aqui dividido pelo que estava antes lá, que era A mais B mais 1, A mais B ao quadrado. Vamos colocar essa linha aqui até o final. Agora sim. Ok? Eu coloquei um A em evidência e multipliquei o resto. Então tem coisa aqui que vai cortar, né? Esse A ao quadrado vai cortar com esse A ao quadrado. Esse AB vai cortar com esse AB. E esse A vai cortar com esse A. Então só tem uma coisa que está errada aqui, que foi aqui, né? A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. A vezes 1 é A, B vezes 1 é B. Então aqui era só B. Tá. Agora sim está certo. Então é isso. Sobrou AB sobre esse negócio aqui, que tem que ser a variância. AB sobre esse negócio aqui, tá certo. Então, essa é a resposta final. Vamos só colocar aqui no finalzinho aqui. Ficou AB sobre A mais B mais 1, A mais B ao quadrado. Certo? É uma expressão não muito bonitinha, né? Mas é a expressão da variância de uma beta. Ok? Não sei se vocês lembram, mas a variância de uma uniforme 0,1, tá? A variância de uma uniforme 0,1 era B menos A ao quadrado sobre 12. E dá exatamente o que está aqui. Se você pegar uma beta 1,1, quanto é que dá isso aqui para uma beta 1,1? Vamos colocar aqui em vermelhinho, né? Se você tiver uma beta 1,1, a variância de x vai dar exatamente 1, né, que seria 1 vezes 1 aqui. E embaixo vai dar 1 mais 1 mais 1, que é 3. E aqui 1 mais 1, que é 2, ao quadrado, 4. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. É exatamente a variância de uma uniforme 0,1, tá? Que é 1 sobre 12. Ok? Não precisa decorar isso aqui, tá? Mas o mais importante, eu acho, dessas contas aqui que a gente acabou de fazer, é perceber que na beta é fácil calcular momentos. Olhem só isso aqui. Ó. Viram essa conta aqui para calcular a esperança de x ao quadrado? Quando calculou a esperança de x ao quadrado, o que aconteceu? O x ao quadrado juntou com esse x elevado a menos 1 aqui, certo? E aí, depois disso, a gente identificou o kernel de uma beta. Se a gente quisesse aqui esperança de x elevado a 20, o que ia acontecer? Aqui seria 20, né? Aqui daria A mais 19, certo? A gente chegaria aqui no final numa beta A mais 20. Mas sempre vai cair no kernel de alguma coisa. Ok? Então, calcular momentos numa beta é muito fácil. Ok? Então, isso que está escrito aqui, a FGM da beta não é simples de ser obtida. Mas para fins de encontrar momentos,
eu não usaria a função geradora de momentos de qualquer forma. É mais fácil fazer pela definição da esperança. Todo mundo entendeu? Então, se eu pedisse para vocês o terceiro momento, vocês têm que pensar assim, pô, uma questão fácil, certo? Porque se eu pedisse o terceiro momento e você me respondesse ele dessa forma aqui, ó, sem simplificar, estaria certo, ok? Você não é obrigado também a simplificar tudo, você pode deixar em função de gama a resposta, tá? Não tem problema, gama é uma constante, para mim não tem problema, certo? Mas a conta da integral é muito fácil de fazer, tá? Você pode se confundir nessas continhas aqui de abrir, né, simplificar, mas a parte da integral sempre vai cair no kernel de uma beta. Qualquer momento que você calcular. Ok? Dúvidas? Então, assim, fizemos as contas das principais distribuições. Tá? O que falta a gente ainda ver? Eu ainda vou falar da Weibull, mas vai ser um exercício. E eu vou falar um resultado da relação da gama com a Poisson. Tá? Que aí eu estou na dúvida se eu vou falar hoje ou se hoje eu faço exercício. Eu acho que hoje eu vou fazer exercício e amanhã eu falo da gama com a relação da gama com a Poisson. Tá? Deixa eu ir aqui para o slide. Então, esse aqui acabou, tá? A parte da beta. Como eu disse para vocês, a beta serve para modelar fenômenos que estão entre 0 e 1. Acho que eu consegui dar alguns exemplos para vocês na aula passada. Mas eu quero ir agora para isso aqui. Ah, aqui está a lista 5, tá? Já está lá no Moodle e no aulas.ence, tá legal? Tá nos dois. Então tem alguns exercícios aqui, são clássicos de livro. Tem 2 aqui que a gente já fez em sala, mas eu queria que vocês fizessem de novo, sem consultar o que está na sala, o que eu fiz em sala de aula, tá? Que é, acho que a questão 7, tá? É uma demonstração já feita em sala. E é a questão 3. A gente fez há um tempão atrás. Tá? Essa questão 3 aqui, eu queria que vocês tentassem fazer também de novo. E, no mais, tentem fazer, tá bom? A gente vai tirando dúvidas dela. A partir de agora, nossas aulas vão ser, tirando esse resultado da gama e da Poisson, é só exercício, até o final. Ok? Então, aqui, ó, 9, parte B. Esse aqui é o último arquivo de slides, tá? São só... na verdade, são 3 slides, porque um é a capa, tá? Então, é o 2, 3 e 4. Só isso aqui. Aqui tem 6 exercícios, tá? Sendo que 2 deles são difíceis, tá? 2 deles não são assim coisas automáticas, tá legal? Mas a gente vai fazer tudo em sala de aula. E os outros são exercícios mais tradicionais. Então, não, eu vou colocar isso agora, tá? Esse aqui eu acabei de madrugada, então eu não coloquei ainda, tá? E esse assunto aqui, ó, relação entre a gama e a Poisson, eu vou falar dessas 3 variáveis aqui amanhã e vou fazer algumas continhas para mostrar isso aqui para vocês amanhã, tá? E o primeiro exercício tem a ver com esse resultado. Então, eu vou fazer com vocês agora aqui, vou tentar fazer pelo menos 2 exercícios, tá? Desses 6 que estão aqui. E depois a gente vê o que dá tempo de fazer ou não. Tá? Isso, aqui fala da distribuição Weibull ou Weibull, tá? Ela é uma distribuição conhecida também, mas eu estou colocando ela como exercício aqui, tá? Ela também é utilizada na área de confiabilidade, análise de sobrevivência, para tempos de vida, mas eu estou colocando como exercício e eu vou comentar ela também em sala de aula. De repente eu falo dela hoje, né? Vamos ver. Eu queria fazer primeiro esse exercício 2 aqui, certo? Vamos fazer esse exercício 2. E a primeira parte dele, vocês vão fazer comigo juntos aqui, vão me responder as perguntas que eu vou fazer para vocês, tá? Imagina que x
tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2, certo? Qual a distribuição de y igual a menos x? O que vem na sua cabeça que você tem que fazer? Se eu dissesse para você assim, ó, prove que isto aqui prove que isso aqui, aliás, demonstre, certo? Encontre a distribuição de y, eu quero que você demonstre para mim. O que você ia ter que fazer? Que tipo de técnica, o que você aprendeu aqui no curso que você ia fazer para encontrar a distribuição de y se você tivesse que demonstrar para mim passo a passo? Alguém sabe? Função acumulada? A função acumulada sempre funciona. Mas você poderia pensar, tem relação bionívoca? Ou seja, se eu sei x, eu sei y, se eu sei y, eu sei x? O teorema lá com a inversa. Ótimo. É isso mesmo. Tá? É aquele teorema lá com a inversa mesmo que você poderia usar. Certo? Pois é um teorema para transformação, para função de variável aleatória. Ele é chamado de um método do jacobiano, quando é no caso multivariado. Então eu chamaria ele aqui de um jacobiano univariado. Tá? Só que em probabilidade 1 a gente não chama ele de jacobiano, só chama de jacobiano quando é bivariado. Mas, enfim, é o jacobiano univariado, aquele que depende da derivada. Tá? Ou fazer pela acumulada, como o Vitor comentou também. É uma opção. Tá? Vai dar o mesmo trabalho aqui em probabilidade 1. Porque tem relação bionívoca, todo mundo está vendo? A relação bionívoca é isso, né? Você está fazendo uma função de x e você tem inversa. Ou seja, se você sabe o y, você sabe o x. Se você sabe o x, você sabe o y. Certo? Tudo bem até aqui? Se eu pedisse a demonstração, era isso que você ia fazer. Mas vamos imaginar que você precisa dar resposta. E você não é obrigado a demonstrar para mim. Certo? Que tipo de resultados você poderia argumentar? Imagina que eu pedi para você uma conta que não necessariamente está pedindo para provar isso, mas você pode usar resultados já realizados, né? Muito bem, já 2 pessoas comentaram aí, né, no chat, que é o seguinte: y igual a menos x é uma combinação linear de x. Todo mundo enxerga isso? Você fazer y igual a menos x é uma combinação linear, é como se você fizesse ax mais b, onde o a é menos 1 e o b é 0, certo? Então, se x é normal, qualquer combinação linear de x é normal também. Nós demonstramos isso usando aquele jacobiano univariado, certo? Se alguém pedisse para você demonstrar, você sabe demonstrar. Você sabe aonde que você encontra a demonstração disso. Mas você poderia usar esse resultado. Y vai ser normal porque ele é uma combinação linear de normal. E outra coisa que você podia fazer, independentemente de ser normal, qual é a esperança de y? Dá para fazer de cabeça aqui. Qual é a esperança de y? Esperança de menos x. E o que é a esperança de menos x? O menos pode sair da esperança. Então, quanto que dá esperança de menos x? Não dá μ. Dá menos μ. Todo mundo enxergou? Se você colocar esperança aqui, o menos sai, vai ficar menos esperança de x, que vai dar menos μ. Certo? E a variância? Quem vai ser a variância de y? A mesma, certo? Mas não é porque multiplicar por uma constante não afeta, não é por isso. Somar uma constante não afeta a variância. Multiplicar afeta, mas como é que afeta, né? Variância de ax é a ao quadrado variância de x. Então, isso aqui é a mesma coisa que variância de menos 1 que multiplica x. Então, isso vai dar menos 1 ao quadrado que multiplica, muito bem, João, variância de x.
Então, isso vai dar 1 vezes variância de x. Então, dá igual. Ok? Então, antes de qualquer coisa, se eu só pergunto para vocês isso. Qual é a distribuição de y? Você já pode responder isso. É uma normal com média menos μ e variância sigma 2. Se você tiver em probabilidade 2, você pode usar esse argumento. Certo? E se alguém perguntasse para você assim, tá bom, mas você não está provando, o que teria que provar? Você teria que provar que combinação linear de normal é normal. É a única coisa que não está provado aqui, mas se você pudesse usar resultados já provados em sala, você diria isso, usei esse resultado e pronto. Ok? Todo mundo entendeu? Então, eu não vou fazer esse aqui da normal, eu só queria revisar com vocês esses conceitos aqui. Mas eu vou fazer o segundo caso aqui, ó. E se x fosse uma exponencial lambda? Se x fosse uma exponencial lambda, qual seria a distribuição de menos x? Tá? Eu não sei se a gente já fez esse, mas não custa a gente discutir esse assunto de novo. Então, vou colocar aqui embaixo. Aqui está a variância. Esse daqui, vou botar em preto agora, é o exercício 2. Tá? Então, vamos lá. X é uma exponencial lambda. Qual é a outra distribuição que também é a exponencial? Que a gente aprendeu? Tem outra distribuição que é equivalente à exponencial, a gama. Uma gama com que parâmetros? Não, a gama meio é uma aqui quadrado 1. Qual é a gama que dá uma exponencial lambda? Não é gama 1, 1. É gama 1 lambda. Certo? Tá legal? Então, vamos lá. F de x é igual a lambda esp de menos lambda x. Vou colocar indicador aqui, que faz tempo que a gente não bota. De 0. Ok aqui? Agora, a gente está interessado na variável aleatória y igual a menos x. Antes de qualquer coisa, quais os valores possíveis de y? De menos infinito a zero. Todo mundo concorda? O y, né? Certo? Isso é importante saber, porque lá no final vai fazer diferença. Dá para escrever x como função de y? Dá. X como função de y é simplesmente menos y. Ok? E por fim, né? Esse cara aqui é a nossa g menos 1 de y. Então, agora, eu preciso da derivada dele. Eu preciso da derivada de g menos 1 de y dy. Qual é a derivada de menos y em relação a y? Menos 1. Certo? Pronto, já temos tudo que a gente precisa para escrever a densidade de y. A densidade de y vai ser a densidade de x aplicada em menos y. Da onde vem esse menos y aqui? É isso aqui, ó. É aplicada nessa g menos 1 de y. Outra maneira de pensar é a seguinte: é a g de x aplicada em x, mas escrito como função de y.
certo? É outra maneira de pensar. Então, dá isso aqui, vezes o módulo daquela derivada ali. E qual é a variação mesmo? Y negativo, certo? Então, olhem só o que vai dar aqui. A f de x aplicada em menos y vai ser lambda, esp de menos lambda que multiplica menos y. Módulo de menos 1 é 1, certo? Então, isso daqui vai dar lambda, esp de lambda y para y menor do que 0 e 0 caso contrário. Qual é a diferença aqui? O que deu de diferente? Só esse expoente aqui, ó. Certo? Então, agora, a gente tem uma exponencial. Como é que era o gráfico da exponencial, né? O gráfico da exponencial era assim, né? Decaindo para o zero. Esse daqui é o exponencial lambda. Tá? Agora, a gente vai ter uma outra distribuição que vai ser assim, né? Essa daqui vai ser a nossa f de y. Ela está definida para valores negativos e tem um decaimento exponencial ali. Aliás, decaimento não, né? Ela tem um crescimento exponencial. Todo mundo entendeu? Agora, olha que coisa curiosa. Não sei se vocês perceberam isso. Mas vocês perceberam que essa parte aqui, ó, que está mostrada aqui no quadro, tirando isso aqui que está em vermelho, mas isso aqui, ó, y igual a menos x, x igual a menos y, essa derivada aqui, isso aqui vale independentemente da distribuição do problema. Se eu perguntasse, se x fosse uniforme, se x fosse beta, se x fosse gama, se x fosse qi quadrado, não importa o que eu perguntasse, essa parte da conta é sempre igual. Vocês estão vendo? Encontrar se tem relação bionívoca e derivar. Aonde é que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença só aqui, ó. Qual é a densidade que você vai aplicar? Tá legal? Só aqui que vai fazer diferença. Essa parte aqui, ó, é igual e aqui dentro também vai ser igual. Não importa a distribuição. Certo? Então, se eu pedisse agora, e para a distribuição beta, quanto que daria? Você não precisaria fazer essa conta aqui de novo, esses passos aqui de novo. Não precisaria. Você poderia ir direto para cá e só trocar esse f de x aqui, ó, por uma beta. Ok? Tá, ia mudar a variação também, mas essa variação aqui só mudou por causa dessa densidade aqui. Dúvidas nesse exercício? Todo mundo entendeu? Então tá. Vamos lá para o quadro. Então esse aqui eu queria mostrar isso. Eu queria fazer a exponencial, na verdade. Mas eu coloquei da normal para lembrar que vocês não precisam fazer a conta. Tá legal? Bom, eu vou fazer agora... Eu vou fazer esse aqui da Weibull. Eu acho que é interessante vocês verem a Weibull. E a gente faz essa continha aqui e deixa para fazer os outros nas próximas aulas. Tá legal? Acho que a gente vai gastar até o final da aula falando da Weibull. Primeira coisa, o nome dela, tá? Tem gente que fala Weibull e tem gente que fala Weibull, tá? Como eu nunca sei, eu falo os dois sempre, tá? Então, sempre que eu falar de Weibull, eu vou falar Weibull ao mesmo tempo. Tem que saber o nome do cara lá, qual é o país dele, enfim, para saber como é que fala isso, tá? Mas eu sempre falo os dois e vocês vão encontrar professores aqui na ENSE que falam de um jeito e outros que falam de outro,
Segunda coisa, a distribuição Weibull é uma distribuição para tempos de vida, muito utilizada na área de confiabilidade, mais do que a exponencial, porque essa aqui tem memória. Tá legal? A exponencial tem aquele problema da falta de memória que em muitas situações práticas não tem muito sentido. Tá? Essa Weibull ou Weibull aqui tem sentido em muitas situações, então ela é muito utilizada. Outra coisa, ela tem dois parâmetros, né? E eu estou chamando de alfa e lambda. Agora dê uma olhada para essa densidade que está aqui. Ó. Olha só, tem aqui nas constantes embaixo, alfa e lambda. Depois tem um x elevado a alfa menos 1, igualzinho na gama. E depois tem um esp de menos lambda x, igualzinho na gama e na exponencial, mas tem um expoente aqui dentro. O alfa também é expoente do x aqui dentro. Tá legal? Então, é uma distribuição um pouquinho diferente. E também está definida, aqui eu escrevi x maior do que zero, uma outra forma de escrever, mas deveria ter escrito aqui de zero a mais infinito, né? Enfim, ela está definida para os valores positivos. Tá legal? E ela é contínua. Uma pergunta, o que acontece se você fizer alfa igual a 1? Dê uma olhada para essa densidade aqui, quando alfa é igual a 1. O Bernardo ali já percebeu, o Thiago também. Se você fizer alfa igual a 1, dá exatamente uma exponencial. Estão vendo? Vai ficar lambda esp de menos lambda x. Okay? Então, a distribuição Weibull ou Weibull, ela é mais flexível do que a exponencial e ela, inclusive, tem como caso particular a exponencial. Então, ela até consegue fazer o comportamento de uma variável, ela consegue modelar uma variável aleatória que tenha comportamento como uma distribuição exponencial. Mas ela é muito mais flexível, certo? Então, a gama e a Weibull ou Weibull elas têm mais aplicações na área de confiabilidade, análise de sobrevivência, do que a exponencial, tá? E se por acaso aparecer um conjunto de dados que tem uma cara de uma exponencial, eles conseguem modelar também, porque é só fazer alfa igual a 1. Certo? Então, esse é o primeiro comentário, é saber que a exponencial é um caso particular da gama e também é um caso particular da Weibull ou Weibull. Ok? Bom, essa densidade parece complicada? O que vocês acham? As integrais com isso aí parecem que vão dar trabalho? O que vocês acham? Se calcular uma esperança, uma acumulada, parece que vai dar trabalho? Parece, né? Parece. Mas tem um detalhezinho aí que parece que ajuda. Tá? Vocês estão vendo que esse expoente aqui, ó, lambda x elevado a alfa, numa integral, se você chamasse ele de u, lambda x elevado a alfa, se você chamasse ele de u, quando você fizesse du, a derivada dele, vocês conseguem ver que ia dar exatamente o que está aqui embaixo? Tirando esse sinal de menos aqui, se você fizer du, a derivada do que está aqui em cima, vai ficar alfa, lambda, x elevado a alfa menos 1, exatamente o que está embaixo. Isso é uma coisa boa lá em cálculo, não sei se vocês lembram. Isso é uma coisa muito boa. Tá? Então, eu vou usar esse fato aí para resolver algumas continhas aqui com a Weibull ou Weibull. Ok? Então, vamos lá, exercício 6. A gente tem uma densidade que é alfa lambda x elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda x elevado a alfa para x maior do que zero, zero caso contrário. Essa daqui é a nossa densidade da Weibull ou Weibull. Então, primeira coisa, vou mostrar para vocês que a integral para encontrar a esperança de x também não vai dar muito trabalho, tá? Então, vamos encontrar a esperança de x, tá?
Aliás, eu pedi duas coisas aqui, né? Eu pedi variância, porque dentro da variância vai ter que calcular a esperança, e eu pedi também a função acumulada, né? Eu vou fazer logo a função acumulada. Tem tempo que a gente não faz exercício com a função acumulada, então vamos fazer a função acumulada, tá? Se eu quero a função acumulada, eu quero f de x, certo? Aqui eu não vou escrever aquele x embaixo, porque só tem uma variável nesse problema. Então, qualquer f que aparecer aqui é sempre da Weibull, não preciso me preocupar, ou da Weibull, tá? Então, f de x, por definição, é probabilidade de x menor ou igual que x, certo? E isso daqui vai ser uma integral, ok? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando você vai encontrar acumulada, a gente precisa mudar a letra, né? Porque isso aqui vai ser a integral de 0 até o ponto x, então não pode ter x lá dentro, eu vou trocar a letra, tá? Então, eu vou chamar aqui de alfa, lambda, t elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda t elevado a alfa dx. Tá claro para todo mundo por que eu tenho que trocar essa letra aqui? Se você botar x aqui, vai dar ruim. Muito bem, Thiago. Se botar assim, vai dar ruim, né? Aqui é dt. Obrigado. Ok? Você tem que trocar a letra aqui. Ou, se você quer manter o x, ao invés de fazer aqui até o ponto x, faz até o ponto A. E calcula f de A, ao invés de fazer f de x. Não tem nenhum problema. Ok? Tem que fazer essa conta aqui. Dá para usar a ideia de kernel aqui? Não dá para usar a ideia de kernel para fazer a função acumulada. Por quê? Por que o kernel não me salva aqui e eu tenho que fazer a conta na mão? Vai precisar de cálculo 1. Por quê? Porque a integral, exatamente, Lucas, a integral não está de 0 a mais infinito. A integral está de 0 até um ponto. Então, não tem saída. Sou obrigado a fazer essa conta toda aqui. Tá? Só um parênteses, tá? Alguém falou alguma coisa aí, eu não tinha me dado conta que da maneira como eu expliquei para vocês, eu estou limitando o pensamento de vocês. Vou fazer uma pequena observação aqui, tá? Eu já apago. Se você tivesse isso daqui, ó, menos infinito a zero, né? Disso daqui, ó. Aliás, esp de menos... Lembram disso aqui? A gente já comentou que isso aqui é o kernel de uma normal, certo? Isso aqui é uma normal com média zero e variância meio, certo? Então, tem constantes aqui que fazem isso aqui ficar uma normal, certo? Mas tem um problema aqui, eu não estou integrando na reta toda, que a normal varia na reta toda, certo? Todo mundo está enxergando aqui o que eu estou falando? Mas vocês concordam que se tivesse aqui as constantes da normal, quanto que daria isso? Por quê? Porque a normal tem uma normal com média zero tem metade da área de menos infinito a zero. Certo? Então, em alguns casos, dá para fazer essa integral com o kernel, mesmo que a variação não seja todo o domínio dela. Tá? Mas, em geral, você não vai ter essa situação bonitinha aqui. Tá? Se aqui fosse qualquer outro número que não fosse zero, não daria para usar isso aqui. Tá? Mas é só um comentário que me veio à cabeça agora aqui, porque não é bem verdade que nunca dá para fazer. Tem alguns casos que dá para fazer. Então tá, mas aqui não dá. Então, eu vou ter que usar cálculo 1. Né? O que eu vou fazer aqui, então, é chamar
Sempre que você estiver na Weibull, o segredo, ou na Weibull, é chamar essa parte que está no expoente aqui de U. Tá? Então, isso aqui vai ser lambda T alfa. Consequentemente, du vai ser alfa lambda T elevado a alfa menos 1 dt. Fica bonitinho. Ok? Outra coisa, né? Eu já vou mudar os limites aqui de integração, né? Quando o t vai para zero, para onde vai o u? Quando o t vai para zero, para onde vai o u? Para zero. E quando o t vai para x, para onde vai o u? Vai para lambda x elevado a alfa. Todo mundo está vendo? O que é isso que eu estou fazendo, tá? Isso aqui é só para eu escrever. Eu vou escrever essa integral aqui como sendo a integral até lambda x elevado a alfa, tá? De quem? Aí lá dentro, né? Todo esse cara aqui, ó, alfa lambda t elevado a alfa menos 1 dt, tudo vai virar o du. Então, eu vou ficar simplesmente com esp de menos u du. É uma integral bem tranquila de se fazer. Então, isso daqui vai ficar menos esp de menos u aplicado em lambda x alfa e zero. Ok? Então, isso daqui vai ficar 1 menos esp de menos lambda x alfa para x maior do que zero. Isso aqui dá igualzinho a acumulada de uma exponencial, exceto por esse expoente aqui. Ó. Quando esse expoente aqui é 1, tá? Dá exatamente a acumulada de uma exponencial. Ok? Qual é uma vantagem da Weibull ou da Weibull em relação à gama? Uma das vantagens é que eu tenho função acumulada com expressão analítica. Olha só que beleza. A gente não consegue chegar na gama numa expressão única, tá? Uma função acumulada que funciona sempre. Não dá. A gente só consegue para alguns casos especiais. Se eu te der uma gama 3 lambdas, tem que fazer 3 integrais por partes para chegar nessa expressão. Mas se eu te der uma gama, sei lá, 30 lambda, você vai ter que fazer 30 integrais por partes. Você imaginou? Para chegar na expressão é muito complicado. Não tem uma expressão genérica. E na Weibull a gente tem, nessa Weibull aqui, a gente tem a função acumulada com expressão analítica. Isso aqui é muito útil para calcular probabilidades, certo? Com isso, você pode calcular qual é a probabilidade daquele componente eletrônico durar mais de 3 horas. Você vai usar função acumulada. Você vai usar essa expressão que está aqui. Certo? Todo mundo entendeu a ideia? Tudo bem que hoje em dia você integra também numericamente, não tem tanto problema. Você pode usar qualquer distribuição que você calcula essas probabilidades aqui, utilizando no R, por exemplo, o comando integrate. Tá? Mas ok. Todo mundo conseguiu entender essa função acumulada aqui? Viram que a integral assustava, mas era uma integral fácil? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a esperança, e a variância eu vou deixar para fazer depois, ou eu posso dar a resposta também.
Mas eu vou fazer a esperança e depois a gente pensa em outros exercícios. Tá legal? Para não fazer muita conta aqui no quadro, que às vezes não adianta tanto para o aprendizado de vocês. O mais importante é o raciocínio aqui que foi feito nessa distribuição, e para mostrar que ela é uma densidade válida, também usa esse resultado aqui. Tá? Então já vimos a função acumulada. Outra coisa, né? A função acumulada, ela vai ser isso aqui para x maior do que zero e zero caso contrário. Tá? Deixa eu botar aqui no finalzinho. Zero caso contrário. Porque essa função aqui é uma função que está crescendo. O que acontece aqui quando x vai para mais infinito? Dê uma olhada aqui. O que acontece quando x vai para mais infinito? Para onde vai essa função? Para quando x vai para mais infinito. Vai para 1. Muito bem. Ou seja, uma função acumulada perfeitinha. Tá? Está começando no zero, né? Quando o x é zero, ela vale exatamente zero. Tá? E quando o x tende a mais infinito, ela converge para 1. Tá legal? Agora, eu vou mostrar para vocês a conta da esperança. Tá? A esperança tem um detalhezinho, a gente vai poder usar o kernel aqui. Tá legal? Então, deixa eu botar para cá. Aqui. Então, agora eu quero esperança de x. Tá, vou ter que botar mais para baixo. Não tem problema. Isso aqui vai ser integral de 0 a mais infinito, xf de x dx. Agora eu vou para baixo. Ok? Então vai ficar integral de 0 a mais infinito de x alfa lambda, x elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda x alfa dx. Ok aqui? Agora aqui, tá? Vai usar um outro raciocínio. Também é integral por substituição. Como eu disse para vocês, integral por partes praticamente desapareceu da vida de vocês, tá? A gente vai fazer uma continha aqui por substituição e depois vamos chegar num kernel conhecido, tá? Nada de partes aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo que esse alfa e esse lambda são constantes, certo? Eles não vão influenciar na minha conta. Esse x aqui pode juntar com esse x aqui, certo? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou colocar embaixo para a gente enxergar. Isso aqui é a mesma coisa que alfa lambda integral de 0 a mais infinito, x elevado a alfa, esp de menos lambda, x elevado a alfa dx. Certo? Você olha para isso aqui, não dá vontade de usar o kernel de uma gama? Dá vontade, aquilo que a gente estava fazendo direto, dá vontade de usar o kernel de uma gama e se livrar disso aqui, não dá vontade? Eu fico com essa vontade. Qual é o problema? O problema, aqui está bonitinho, ó, x elevado a alfa. Dá para ver com isso aqui no kernel de uma gama. Mas nesse expoente aqui, você ter outro expoente é um problema. Certo? Você, no kernel da gama, não deveria ter esse alfa aqui dentro. Tá legal? Mas não tem problema, porque eu consigo fazer uma mudançazinha aqui e me livrar desse x elevado a alfa, eu vou chamar ele de u. Esse x elevado a alfa aqui, eu vou chamar ele de u. Certo? Então, olhem só como a ideia do kernel é interessante. Vou colocar aqui, eu vou chamar aqui u
de x elevado a alfa, certo? Então, eu vou ter que du é igual a alfa x elevado a alfa menos 1 dx. Certo? O que acontece? A gente tem ali dentro, tá? Eita, espera só um pouquinho. A gente tem aqui dentro um x elevado a alfa. E eu estou chamando ele de u, né? Quanto que valeria o meu x, então? Onde tiver x ali dentro, quanto que o x vale, escrito como função de u? Se o x elevado a alfa é u, eu poderia até pensar em logaritmo, mas tem uma coisa mais fácil que eu poderia fazer. Vocês concordam que se eu tirar a raiz, se eu fizer u elevado a 1 sobre alfa, também serve? Ok? Eu vou escrever meu x como u elevado a 1 sobre alfa. Tá? É uma coisa que vai me ajudar. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa só para eu não me perder aqui. O que vai ficar, né? Eu vou olhar para esse x elevado a alfa aqui, ó, tá? Percebam, esse x elevado a alfa aqui, ó, eu vou colocar ele num cantinho aqui, ó. Peraí. Percebam que x elevado a alfa é a mesma coisa que x elevado a alfa menos 1 vezes x. Todo mundo está vendo isso? Concordam? Então, dito isso tudo, olha só o que dá para fazer aqui. Vamos colocar aqui. Isso aqui, não, vou botar embaixo, né? Senão vai ficar muito apertado. Vamos colocar aqui embaixo. Então vai ficar. Nem precisava tirar o alfa de dentro. Não, não precisava. Né? Eu deveria ter deixado o alfa lá dentro, mas é bom tirar, porque a gente nunca sabe. Então, alfa e lambda. Agora vamos lá. A integral, né? Vai ficar agora uma integral em u, certo? Em du. Vamos pensar aqui. Quando o x vai para zero, o u vai para zero. Quando o x vai para mais infinito, o u vai para mais infinito. Então, a minha integral continua sendo de zero a mais infinito. Certo? Agora vamos ver lá dentro. Olha só. Esse x elevado a alfa aqui, ó, eu vou escrever ele como sendo x elevado a alfa menos 1 vezes x. Certo? Então, quando eu quiser colocar o meu du lá dentro, né, eu já vou pegar o x alfa menos 1 e o dx, tá? Só vai ter esse alfa. Eu vou botar o alfa dentro, né? Acho que facilita aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou botar um passo a mais aqui em cima, só para mostrar a maneira como eu vou reescrever ela, tá? Eu vou escrever como lambda, 0 a mais infinito, alfa, x alfa menos 1, x esp de menos lambda x alfa dx. Deixa só eu dar uma separadinha aqui, para não confundir. Vamos fazer uma linhazinha aqui. Tá? Ok? Isso aqui, por enquanto, eu só
eu só abri esse X aqui, tá? Nesse produto aqui, e coloquei esse alfa aqui para dentro, certo? Então agora eu estou com isso daqui. Ok? Agora vamos lá. Alfa, x alfa menos 1 e dx. O que é isso? É o meu du. Ok? Alfa x alfa menos 1 dx é o meu du. Então, todos esse cara e esse cara aqui vão virar o du. Esse x que está aqui vai sobrar, mas ele foi substituído por u. E a gente já viu que o x escrito como função de u é u elevado a 1 sobre alfa. Então, aqui, ó, né, vai ficar u... Peraí, em preto. Vai ficar u elevado a 1 sobre alfa, esp, vamos olhar lá de novo. O exponencial, né? Exponencial de menos lambda x elevado a alfa. Só que x elevado a alfa é u. Então, o que vai ficar lá dentro? Menos lambda u du. Todo mundo enxergou o que aconteceu aqui? Parece meio macete, né? Mas é, né? Parece não, né? É. Ok? O que importa é, eu não usei por partes. E meu objetivo foi me livrar desse x elevado a alfa aqui do expoente. Era só isso que estava me incomodando. X elevado a alfa no expoente. E agora eu cheguei nessa expressão aqui, que pode não parecer uma expressão bonita, mas ela é uma expressão bonita sim. Tá? Isso daqui é o kernel de alguma distribuição conhecida? É o kernel de uma distribuição conhecida, sim ou não? Sim. Qual distribuição, Bernardo? Exponencial? Não. A exponencial não tem a variável aqui embaixo. Gama, muito bem, Miguel, é uma gama. Mas gama é metade da resposta. É uma gama o quê? Invertida? Não. Vocês estão olhando para isso aqui e não estão enxergando algo que não é tão difícil assim. Vocês estão complicando a mente porque tem 1 sobre alfa aqui, né? Mas isso aqui é uma constante, concordam que isso aqui é uma constante? Como é que fica se aqui fosse simplesmente alfa? Qual seria a gama que estaria aqui? Alguém falou a resposta, mas não está correto. Qual é o primeiro parâmetro aqui da gama? Um sobre alfa mais 1. Muito bem, Eduardo. Agora sim. É sempre o expoente que está aqui mais 1. Então, é 1 sobre alfa mais 1. E o segundo parâmetro? Lambda. Todo mundo entendeu? O kernel da gama é a variável elevado a o primeiro parâmetro menos 1, tá? E aqui esp de menos o segundo parâmetro vezes a variável. Então, se isso aqui é o kernel dessa gama, né, eu já sei quanto que vai dar essa conta toda, né? Eu vou... só um detalhezinho, aqui não tem mais esse lambda, né? Ou é o alfa? Quem é que sumiu aqui? Peraí. Deixa eu ver. Foi o alfa, né? O alfa foi lá para dentro, então aqui não tem mais alfa, né? Esse alfa aqui já morreu.
Ele foi substituído. Ok? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, isso daqui tudo vai dar o lambda que já estava lá fora. E agora, essa integral inteira tem que dar o inverso das constantes dessa gama aí. Então, qual é o inverso das constantes dessa gama? Primeiro é gama de 1 sobre alfa mais 1 sobre o segundo parâmetro elevado ao primeiro. Então, é lambda elevado a 1 sobre alfa mais 1. Dá para simplificar alguma coisa aqui, né? Dá para simplificar esse lambda ali. Então, isso aqui vai ficar gama de 1 sobre alfa mais 1 sobre lambda elevado a 1 sobre alfa. Deixa eu ver se a gente acertou. Ok. Agora vamos lá. Se isso aqui está certo, tem que bater para o caso da exponencial. Certo? A exponencial é uma weibull ou weibull quando alfa é igual a 1. Quando alfa é igual a 1, quanto é que dá essa esperança aí? Se alfa for igual a 1, quanto dá essa esperança? Um sobre lambda, todo mundo está vendo? Vai ficar gama de 2, que é 1 fatorial, sobre lambda. Ou seja, bateu, né? Bateu com a esperança da exponencial. Tá certo. Ok? Todo mundo conseguiu enxergar? Dúvidas nessa conta, pessoal? Não? Então tá bom. Então é o seguinte, tentem fazer, tá? Tentem fazer a esperança de x ao quadrado. Você vai usar exatamente o mesmo argumento que eu usei aqui. Só que aqui, ó, vai ficar alfa mais 1. Aqui, ó. Ah, não, aqui continua igual. Vai mudar só aqui, ó. Essa fatoração aqui que vai ter um termo um pouquinho diferente aqui. Mas tentem fazer a esperança de x ao quadrado para chegar na variância. Tá? Não é complicado. Quer dizer, é tão complicado quanto essa daqui. É o mesmo nível de complexidade dessa que eu acabei de fazer. É uma distribuição conhecida, tá? A gente não trabalha tanto com ela na graduação, a não ser nas disciplinas mais aplicadas. Então, quem fizer análise de sobrevivência vai usar muito essa distribuição, tá? É uma matéria que está sendo oferecida até esse semestre na ENS. Ok? Mas ela é conhecida, todo mundo sabe que ela consegue trabalhar com ela. A gente só não vê muita aplicação prática dela, a não ser na área de confiabilidade, pelo menos na graduação. Ok? Então, fizemos parte dessa questão. Fizemos a acumulada e fizemos a esperança. Está faltando a variância. Essa questão aqui é mais difícil, eu vou deixar para fazer ela amanhã. Aqui nós fizemos. Essa aqui também é difícil, eu vou deixar para depois. A gente tem aulas ainda disso. Deixa eu pegar aqui a lista rapidinho. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Essa primeira questão aqui. Eu queria que vocês vissem isso aqui no R funcionando. Para vocês verem, bater bonitinho a conta aqui. Acho que dá para fazer aqui rapidinho. Eu vou tentar fazer rapidinho, tá? Essa questão 1 aqui, ó. Ok? Basicamente, x é uma uniforme menos 1, 1. E eu quero a distribuição de y, que é 4 menos x ao quadrado. Ok?
Então, eu vou fazer ela rapidinho aqui no quadro. Vou fazer em azul agora, porque é da lista, tá? Então, x é uniforme menos 1, 1. E eu tenho y que é igual a 4 menos x ao quadrado. Certo? Uma pergunta aqui de cara. Vocês acham que tem relação bionívoca aqui? Se alguém te der o y, você vai conseguir saber quem é o x? Todo mundo está vendo que não vai dar? Não vai dar. Por que não vai dar? Né? Porque se você fizer aqui aquela inversa, né? Você vai ter que x ao quadrado é igual a 4 menos y. Então, na verdade, você vai ter que x é isso aqui. Certo? Não tem relação bionívoca. Então, a gente vai fazer pela acumulada. Certo? E outra coisa. Quais os valores possíveis de y? Qual é o menor valor que o y pode assumir? Muito bem, Thiago. Todo mundo está vendo? Quando o x se aproxima de menos 1 ou de 1, o y vai para 3. E quando o x se aproxima de 0, para onde vai o y? Para 4. Então, y é uma variável aleatória que assume valores no intervalo 3, 4. Não é nada conhecido. Certo? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer pela acumulada. Tem mais um detalhezinho aqui da acumulada agora, tá? Eu acho que eu devo ter dito isso em algum momento. Se eu não disse, não custa vocês fazerem, tá? Mas a acumulada de uma uniforme AB, tá? Se x é uma uniforme AB, a acumulada vai ser 0 para x menor que A. Ela vai ser x menos A sobre B menos A para A menor que x menor que B. E ela vai ser 1 para x maior do que B. Essa é a cara de uma acumulada de uma uniforme AB. Aqui, vou só botar entre parênteses aqui. Isso aqui tudo é se x é uniforme AB. Então, eu vou até tirar esse x aqui. Tá? Isso aqui é a acumulada de uma uniforme qualquer. Certo? Veja o que acontece se fosse uma uniforme 0,1. Se fosse uma uniforme 0,1, esse termo aqui ia dar x. Certo? Que esse exemplo eu sei que a gente viu na sala. A acumulada de uma uniforme 0,1, f de x, fzão de x é igual a x. Ok? Essa conta aqui, vocês precisam saber fazer. Tá? Se você não sabe fazer, tenta fazer a conta para ver se você não sabe. Se não conseguir, me traz essa dúvida essa semana que eu faço no quadro. Ok? Mas eu vou usar esse resultado. Eita. Volta aqui que ele apagou. Tá. Então, o que acontece? No nosso caso, a gente vai ter uma uniforme menos 1, 1. Então, aqui vai ser menos 1. E aqui embaixo vai ser 2, estão vendo? Que vai ficar 1 menos menos 1, vai dar 2. Vai ser a nossa uniforme desse exemplo. Eu vou deixar isso aqui, porque eu vou precisar dele daqui a pouquinho. Tá? Então, voltando. A gente estava aqui, vimos que não tem relação bionívoca. Então, eu vou fazer pela acumulada. Tá? Então, vamos fazer isso pela acumulada. Eu quero
a acumulada de qual variável aleatória? Y, aplicada em Y. Por definição, isso daqui é probabilidade de Y menor ou igual a Yzinho. Mas quem é Yzão? Yzão é 4 menos x ao quadrado, menor ou igual a Yzinho. Pronto, agora eu não tenho mais variável aleatória y, né? Só tenho variável aleatória x aqui, certo? Então agora eu vou escrever isso daqui como sendo probabilidade de x ao quadrado maior ou igual a 4 menos y. Certo? Agora é o seguinte, se o x ao quadrado é maior ou igual a 4 menos y, eu preciso escrever isso aqui como função de x agora. Tá? Então, vamos botar aqui, eu preciso escrever aquilo ali em função de x. Se x ao quadrado é maior ou igual a 4 menos y, então o x é maior do que 4 menos y, ou o x é menor que menos 4 menos y. Concordam comigo? O que eu estou fazendo aqui é isso aqui, né? Se x ao quadrado é maior do que 1, o que isso implica? Se o x ao quadrado é maior do que 1, o que isso implica? Que x é maior do que 1 ou x é menor que menos 1, certo? Todo mundo concordou comigo aqui? Então, eu vou colocar ali embaixo exatamente isso. Vamos ver. Aqui, né? Vou colocar mais para baixo para não bater a conta ali. Vou colocar aqui. Então, f de y é igual à probabilidade de x maior ou igual a raiz de 4 menos y, ou, né? Então, como são eventos disjuntos, vai acabar ficando a soma probabilidade de x menor ou igual a menos a raiz de 4 menos y. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Se não gostou desse jeito aqui, pode fazer o complementar aqui, né? Que aí vai ficar 1 menos a probabilidade de x ao quadrado menor do que esses dois carinhas aqui. E aí, em vez de ficar duas probabilidades aqui, vai ficar a probabilidade do x estar entre esses dois caras. Entre o menos raiz de 4 menos y e o raiz de 4 menos y. Mas enfim, dá no mesmo aqui. Tá? Agora eu vou usar o complementar, então. De qualquer forma, você vai ter que usar o complementar. Então, isso daqui vai ficar o primeiro, né? 1 menos a acumulada de x aplicado em raiz de 4 menos y. Concordam? Esse primeiro aqui. Porque esse maior igual aqui e o menor igual, então no caso contínuo não faz diferença ser menor ou menor igual. Mas eu peguei o complementar. Tá? E o segundo termo aqui, mais a acumulada de x aplicada em menos a raiz de 4 menos y.
certo? Todo mundo entendeu aqui? Então, vamos agora escrever isso. Então, isso aqui vai ficar 1 menos a acumulada de x nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui está variando de quanto a quanto esse número que está aqui dentro. Vamos pensar aqui, tá? O y, a gente já sabe de quanto a quanto ele varia. De quanto a quanto varia o y? 3 a 4. Então, 4 menos um número que está entre 3 e 4 está sempre entre 0 e 1. Concordam? 4 menos um número que está entre 3 e 4 vai dar um número entre 0 e 1. Então, a raiz de um número entre 0 e 1 vai dar um número entre 0 e 1. Então, a gente está em qual caso? A gente está aqui, né? Essa é a acumulada. A gente vai estar nesse caso aqui, porque a gente está numa acumulada que está indo de menos 1 a 1. A gente vai estar nesse caso aqui, ó, tá? Então, eu vou até aproveitar aqui, então, como o quadro já está escrito, eu vou reescrever essa acumulada aqui, colocando no lugar aqui de A e B, como é que fica se eu colocar os que a gente quer lá, que é menos 1, 1. Como é que vai ficar aqui? Primeiro, né? Aqui não vai ser x menor que A, aqui não vai ser A, aqui não vai ser B, aqui não vai ser B. Aqui vai ser x menor que menos 1. Aqui é de menos 1 a 1 e aqui é 1. E aqui, né? Aqui não vai ser A, vai ser menos 1. E embaixo aqui vai dar 2. E acabou. Essa é a acumulada. Certo? Consequentemente, se aqui é x menos menos 1, vai ficar o quê? X mais 1. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu só peguei a acumulada de uma uniforme AB, troquei o A por menos 1 e o B por 1. Essa é a acumulada. Certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse cara aqui e aplicar aqui, no lugar desse xzinho aqui. Todo mundo conseguiu entender o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, agora isso aqui virou a minha f de x, eu vou aplicar o x aqui. Ó. Então, vai ficar o que está lá dentro mais 1 sobre 2. Então, vamos descer aqui. Isso daqui vai ficar 4 menos y na raiz mais 1 sobre 2. Entenderam? Mais agora esse segundo termo aqui. Esse segundo termo aqui vai ficar menos 4 menos y mais 1 sobre 2. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Tem coisa que vai simplificar, né? Esse 1 que está aqui, ó, está com sinal negativo, e esse 1 que está aqui, ó, está com sinal positivo. Então, esse 1 aqui e esse 1 aqui vão cortar. Certo? Esse cara aqui, que sobrou, é negativo, esse aqui também. Então, eles são iguais. Tá? Então, toda essa expressão aqui vai dar 1 menos 4 menos y na raiz para 3 menor que y menor que 4. Todo mundo entendeu? Essa daqui é a minha acumulada.
Ok? Ela é 0 para y menor do que 3 e 1 para y maior do que 4, e ela é isso aqui quando y está nesse intervalo. Vamos ver se faz sentido, né? Quando y é 3, quanto vale essa acumulada quando y é 3? 0. E quando y é 4? 1. Ok? Está fazendo sentido. Mas vamos achar a densidade agora, e aí eu mostro o gráfico e a gente encerra. Como é que eu chego na densidade, então? Se isso aqui é a acumulada, como é que eu faço para achar a densidade? Derivo. Quem é a derivada desse cara aqui? Derivada de 1 é 0. Vai ficar menos, né, 1 sobre 4 menos y na raiz, desce o meio, multiplica por menos 1, é isso aqui. E 0 caso contrário. Concordam comigo? Que a derivada dá isso aqui? Agora vamos à mágica do negócio, tá? Todo mundo aceitou isso aqui? É uma densidade, tá, de algo que a gente não conhece, mas eu quero mostrar isso aqui funcionando computacionalmente para vocês enxergarem, tá? Então, a parte do quadro aqui eu finalizei. Deixa só eu exportar antes que eu me esqueça. Exportei. Foi. Agora vamos para o R. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar essa densidade aí de F. Tá? F recebe uma função de y, que é o quê? 0,5 vezes 4 menos y elevado a menos meio, né? Menos 0,5. Ok? É exatamente essa expressão aqui, ó. Meio que multiplica 4 menos y elevado a menos meio. Certo? Então, vamos ver o gráfico dessa distribuição aqui. Eu vou fazer uma sequência de y variando de 3 a 4. 3 a 4. E vou fazer o plot aqui. Plot de y, f de y, type igual a L. Deixa eu botar uma do lado da outra. Estão vendo ali a densidade? Ok? Todo mundo viu a densidade ali? Essa é a densidade que a gente chegou, de 3 a 4. Agora vamos pensar no mundo real, tá? Olha só. O que dizia o problema? Que você tinha dados com distribuição uniforme, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, os meus dados x, tá? É uma amostra da uniforme. Eu vou pegar 1000 observações de uma uniforme, menos 1, 1. Ok? Então aqui estão os meus dados. Espera aí. Dados x. Uma amostra de 1000 valores de uma uniforme, menos 1, 1. Todo mundo aceitou isso? De boa? Vou mostrar aqui os dados, tá? Ist dados x. Olha lá os dados. Isso é uma amostra. Teoricamente, né, essas barrinhas deveriam ter a mesma altura, mas como é uma amostra, tá? Tá aqui a minha amostra da uniforme no de menos 1 até 1. Só que ele fez uma transformação, né? Olha lá a lista. O que ele fez? Ele criou uma variável nova, que é 4 menos x ao quadrado. Eu vou fazer isso agora. Eu vou chamar agora os meus dados y, vai ser 4 menos os dados x ao quadrado. Certo? Então, agora estão aqui meus dados y, que variam de 3 a 4. Ok? Todo mundo entendeu? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um histograma
dos meus dados y, mas eu vou usar densidade. Eu tenho que botar prob igual a true aqui. Olha lá o meu histograma de y. Estão vendo? Agora, olha o que eu vou fazer. Aqui está com densidade, ó. Então, eu posso plotar uma densidade. O que eu vou plotar aqui, ó? Eu vou plotar exatamente aquela densidade que a gente acabou de calcular. Eu vou fazer a densidade, vou botar aqui uma cor em vermelho e mais grossinha aqui, igual a 2, tá? Olha a densidade teórica. Estão vendo? Ou seja, se você tiver um conjunto de dados com distribuição uniforme menos 1, 1, uma amostra, e você fizer aquela conta ali, fazer 4 menos os seus dados ao quadrado, você vai ficar com um histograma com essa cara aqui, e ele vai bater com o comportamento daquela conta que a gente acabou de fazer no quadro. Certo? Então, mais uma vez, mostrando para que servem aqueles modelos probabilísticos, para que servem essas contas que vocês aprendem aqui, certo? É para você conseguir ter um modelo probabilístico que calcule essas probabilidades aqui, ó. Aí agora, olha outra coisa, a última coisa da aula, tá? Eu sei que está acabando, mas última coisa. Se alguém perguntasse para você assim, ó, qual é a probabilidade de y ser menor que 13,5? Tá? Qual é a probabilidade de y ser menor que 13,5? Como é que você podia fazer isso? Se você só tem os dados, você pode contar quantas observações são menores do que 13,5. Então, eu vou escrever aqui no cantinho aqui. Eu vou fazer a soma dos meus dados y que são menores ou iguais a 3,5. Olha lá, tem 297 observações. E eu tinha um total de 1.000, né? Então, a proporção de observações que são menores do que 13,5 é 29,7%. Concorda? Agora, olha quanto é que dá a probabilidade teórica. É só você fazer a integral, integrate, da densidade, indo de 3 até 3,5. Olha lá quanto é que deu. Entenderam? Sim. Esse aqui é o da teoria, esse aqui é o da prática. Esse daqui dos dados é uma estimativa desse valor aqui teórico que você está vendo aqui em probabilidade. Deu bem próximo, porque a amostra é de tamanho 1.000, certo? Mas a questão é essa, você pode fazer previsões para frente a partir de agora, ao invés de usar os dados, você usa o modelo, certo? Porque esse modelo aqui parece estar se ajustando bem aos dados, entendeu? É isso que vai ser inferência depois, lá no quarto período. Ok? Então, deixa eu parar de gravar aqui.